Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Michael Melo. Nós temos o canal A Bíblia Manual do Ser Humano. E hoje é o nosso primeiro podcast e nosso convidado aqui, muito importante, é um psicólogo, doutor, doutor Alexandre Ari Moniche, né, doutor Alexandre? Ele vai se apresentar e depois nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Fique à vontade. Michel, obrigado pelo convite. Michel, eu comecei minha formação sempre na área humana, e minha formação inicial foi na área de teologia. Depois trabalhei em algumas comunidades também como religioso, e depois fui migrando gradativamente para duas áreas diferentes. A primeira área foi a educação e depois a psicologia. Nessa área da educação, trabalhei tanto como professor, como coordenador, orientador. E na área da psicologia, trabalhei tanto em comunidades, em grupos, em terapias de grupos, que a gente chama. E na fase inicial, bastante com terapias de grupos com familiares de alcoolistas e com os alcoolistas. Então, trabalhaste bastante com o alcoólatra? Sim, trabalhei bastante. Muito mais com os familiares, porque... Sim. O tratamento do alcoolismo, ele depende também muito desse envolvimento, dessa confiança que o alcoolista tem. Sim. E, de alguma forma, ele se filia, ele se vincula muito mais rapidamente com alguém que já passou pelo que ele passa. Então, as terapias de grupo tendem a funcionar até melhor, muitas vezes. Sim. Mas não é uma regra, é uma observação que se faz daquela prática do cotidiano. Então, nessas comunidades, esse trabalho era feito tanto com os familiares quanto feito com os alcoolistas. A gente costuma dizer assim, sempre com cuidado, tudo a gente tem que falar com cuidado, né? É que o alcoolismo, ele funciona também, ele tem seu efeito social. Então, mesmo que a família não beba, muitas vezes ela se comporta como se ela estivesse sob um efeito. Ela gira em torno dessa situação. Então, a gente mais ou menos usa essa frase assim: o alcoolista acaba se organizando muito mais em função da bebida. Ele vai se tem festa, vai naquele local vai ter alguma coisa. É irresistível, né? Ele vai sempre negociando isso. E os familiares acabam se organizando em torno de fazer ele parar. Enquanto que ele se organiza para ver onde tem para beber, a família tenta se organizar para evitar que ele vá ou que ele continue bebendo. Então, você tem uma estrutura doentia aqui, familiar, em torno desse sujeito, enquanto esse sujeito está em torno da própria bebida. Então, trabalhar a família e trabalhar o alcoolista são coisas separadas, mas precisam, no caso de uma convivência social, precisam ser trabalhadas para se observar. E aí, tanto a psicologia quanto a educação acabou me puxando para outras formações. Então, fiz a formação de psicologia, depois fiz a formação da pedagogia com o mestrado em educação. Então, é nessa área que eu estou sempre circulando. Eu sempre trabalhei nessas áreas com comunidades, com pessoas, mas sempre buscando compreender como é que a nossa vida, de alguma forma, vai se estruturando, vai se moldando e como a gente sofre os impactos disso, quer seja na vida pessoal, profissional, na vida escolar, mas também nesses impactos sociais com a bebida ou com o uso de drogas, como isso impacta a nossa vida e, de certa forma, nos define, né? Não nos define totalmente, mas enquanto a gente está ali, a gente tá sofrendo aquela consequência. Então, como isto vai moldando e vai fazendo a gente imaginar que aquilo é a vida. E, às vezes, a gente não consegue ver saídas mais, né? Então, o meu ponto de encontro com esses estudos, com esses conhecimentos, sempre foi como é que o sujeito reflete sobre si, como ele encontra formas de se reorganizar, como é que ele sai, ou ele entende aquilo e ele sai daquilo, caso ele queira sair, né? Então, sim, esse é meu ponto, mais ou menos. É por aí que eu circulo. Essa é a tua especialidade. Sim. E aí, hoje, nós vamos trocar uma ideia aqui, pessoal, sobre o que a Bíblia fala dentro do manual da sua vida, que a Bíblia ela é o manual da nossa vida. O que o nosso manual
diz sobre a bebida e o que a ciência, né, através do doutor Alexandre aqui, né, dentro da psicologia, vai falar um pouco também sobre esse assunto. Então, nós vamos trabalhar isso vai ajudar muito vocês, cada um de vocês, quem quer largar a bebida, né, quem realmente, às vezes, tem muita dificuldade aí no casamento por causa da bebida, que é muita coisa, né, doutor? Muito. Muitas pessoas sofrem com isso, então, nós vamos trocar uma ideia, vai ser bem legal. Então, para nós iniciar a conversa, certo? Eu vou ler o seguinte. Tomar a bebida alcoólica com moderação não é pecado. A Bíblia diz que o vinho é um presente de Deus, algo que pode tornar a vida mais alegre. Então, a Bíblia, ela não condena você beber, mas ela te condena se você ultrapassar os limites, né? Ou virar isso um vício, como todo vício, né? Porque o vício não é só a bebida. Não. Tem vários vícios, né? Tem o vício da pornografia, tem o vício vício de jogos, vício de bebida, mas a bebida, ela é, eu acho que um dos mais terríveis, porque ela vem silenciosa, né? Ela vem como uma coisa muito boa, muito, muito alegre, e depois ela começa a destruir, né? Então, dentro dessa sua experiência, que você já atendeu vários pacientes, você chama paciente, né? Uhum. Vários pacientes, o que você pode dar uma abertura para nós sobre o que você presenciou, a tua experiência com os seus pacientes? De certa forma, o que você traz, veja, culturalmente, ele significa o quê a partir dessa leitura, né? Significa culturalmente que a bebida, ela faz parte da humanidade, ela faz parte, o ser humano, de alguma forma, ele vai encontrando elementos na natureza que vão alterando o seu estado de consciência. Né? Então, quando a gente está sóbrio, por exemplo, vamos usar essa palavra, a gente tem um nível de consciência. Sim. Quando você ingere algum tipo de entorpecente, algum elemento químico entorpecente, uma bebida fermentada, por exemplo, como cerveja, vinho, quando você, de alguma forma, traz para você essa mudança, ela produz dentro de você uma alteração fisiológica que vai trazer uma alteração neurológica. Essa alteração neurológica mental significa que teu cérebro já não funciona mais da mesma forma e ele, ao mesmo tempo, já não consegue mais organizar a tua estabilidade da mesma forma, porque você vai perdendo tanto a habilidade de pensamento quanto da língua. Você percebe, né, a pessoa que está alcoolizada pela língua, pelo equilíbrio dele e assim por diante. Portanto, é uma alteração fisiológica. O ser humano foi buscando isso na natureza, quais são coisas que deixam ele, de alguma forma, alterado. A gente chama isso de estados alterados da consciência. Né? Isso pode ser uma bebida, pode ser cigarro, pode ser, né, uma droga, como pode ser uma fruta. Por exemplo, tem frutas... Que também deixa o cara... Deixa o sujeito um pouco mais alterado. Né? Algumas frutas, por exemplo, na África, vão fazer com que o sujeito, tanto animais quanto o ser humano, ele tenha uma sensação de embriaguez. Por quê? Porque elas fermentam. Né? Tem um filme, né, que fala... Tem um filme, eu não lembro o nome do filme... que fala os animais vão para uma árvore, aí eles comem uma fruta e ficam tudo bêbado, porque ela fermenta no estômago. Que é aquela fruta da marula, né? Da marula? Essa é a fruta? Então, é porque ela fica madura, Sim. Ela fermenta, e ao você consumir, ela já está fermentada. Sim. E ela está fermentada, você come uma comida fermentada. Isso vai, de alguma forma, causar essa embriaguez. Então, o ser humano vai buscando isso. Então, hoje, no Brasil, vamos pegar a nossa cultura aqui, porque existem algumas outras culturas em que a bebida, por exemplo, a bebida alcoólica é proibida. Não se pode beber. É proibido naquele país, é proibido naquela cultura, é proibido naquela religião. Na nossa cultura, a bebida, ela é, vamos dizer assim, liberada, autorizada. Até uma determinada idade, depois de 18 anos, o sujeito pode beber normalmente. De certa forma, nós nos organizamos hoje na nossa cultura em torno da bebida. Dificilmente as pessoas fazem uma festa de adultos em que não tenha bebida. Que não tenha bebida. Então, você vê que ela está não só autorizada, como ela está também
desejada, ela faz parte desse convívio. E se nós voltar, estou só completando o teu assunto, lá na época, Jesus também portava daquele casamento, de um casamento, e ele multiplicou o vinho, né? Sim. E a Bíblia diz que aquele vinho, ele não era um suco de vinho, realmente ele era fermentado. Exato, porque, veja, nessa região você tem bebidas e água que você precisa armazenar e guardar. Como é que você vai guardar uma bebida dessa por um pouco tempo sem fermentar? Então, a bebida fermentada, ela passa a ter um tempo de duração maior. Então, sim, eram bebidas fermentadas e eram, de alguma forma, bebidas que estavam à disposição e faziam parte do consumo diário das pessoas. Que até porque o vinho faz bem, né? Diário. De novo... Assim, diário que eu digo, não se embriagar. De novo, ela faz parte de um conjunto de atividades. Biblicamente, sim, a gente vai ter... Olha, qual era aquele tipo de bebida? As crianças também bebiam, não era uma bebida com o nível de álcool que nós temos hoje para esse tipo de fermentação. Né? Mas o que tem é fato, eram bebidas que estavam por aí, assim como nós temos no nosso dia a dia. Então, consumir qualquer produto químico, consumir qualquer produto que tenha algum elemento químico, vai te trazer alguma alteração. Se você usar ele adequadamente ou de forma recomendada, isso pode te beneficiar, ou, dependendo disso, pode te prejudicar. Então, medicamentos são drogas, né? São drogas. A gente usa a palavra, inclusive, drogaria. São drogas. Então, o que acontece? Você usa o medicamento para ter o bem. Tá? A palavra, por exemplo, a palavra originária de remédio vem de fármaco, né? De fármaco. O fármaco é tanto remédio quanto é veneno. Eu uso fármaco para ajudar as pessoas a melhorar, como uso fármaco para matar formiga. Então, eu uso a mesma palavra. Então, a mesma palavra era usada para dizer o seguinte, é um remédio, mas também é um veneno. Então, tu tem que usar na dose correta. Com moderação. Então, a gente poderia dizer que álcool é um fármaco, álcool é um veneno. Álcool pode ser um remédio, mas é um veneno. Compreende? Então, a gente teria que usar essa expressão para poder entender. Né? Ele é um componente químico que causa uma alteração na nossa vida. Essa alteração pode ter um impacto grande numa só vez. A pessoa, por exemplo, ingerir bebida alcoólica de uma só vez, tendo um porre na primeira vez, ela pode entrar numa crise alcoólica, ela pode entrar num coma alcoólico, pode morrer, já na primeira vez que tomou. Então, não existe um limite para isso aqui. É um perigo. Sim. Mas essa mesma sociedade que autoriza esse tipo de bebida ou esse tipo de componente de alimento na sua vida, ele não capacita as pessoas para poder lidar com isso aqui. As pessoas vão ter que aprender a lidar com algo sozinha e a ver como é que isso impacta na vida delas. Entende? E como que a pessoa que deseja parar hoje de beber, né, que isso já está sendo um problema na vida dele, o que ele pode fazer? Então, além de pedir ajuda, né? Que eu acho que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil exatamente por isso que eu te falei, que como a gente não aprende quais são os efeitos, o que é isso, o que acontece com a gente também não consegue ter uma percepção de quando isso está me atrapalhando ou não. E como o álcool ele é um elemento, um estado alterado de consciência, ele permite, num primeiro momento, na medida em que o sujeito começa a ingerir a bebida, nos primeiros minutos, ele tem uma sensação de leveza, ele tem uma sensação de que a mente ficou mais leve, ele tem uma sensação de que ele está mais leve. Essa sensação causa nele uma dependência. Ele quer sempre essa leveza, ele quer voltar para esse lugar feliz que ele encontrou aqui. Ele gosta daquilo ali. Então, a bebida, de alguma forma, produz um prazer. Né? Ela produz um prazer inicial aqui. Os estudos também mostram que esse prazer inicial, depois que a pessoa continua bebendo, vamos imaginar que ela consumiu um número muito alto de latas de cerveja, ou de copos de vinho, ou de uísque, o que ele quiser.
Se ele exagerou aqui, no dia seguinte ele vai ter um estado deprimido. Ele vai ter. Ele vai passar por um estado Vai ter de uma depressão. depressão. Vai passar por um estado deprimido. Ou seja, ele vai ter um mal-estar. Não só o porre, mas emocionalmente. Ou seja, o seu estado de humor vai estar mais deprimido. Sim. Tá? Então, ele teve uma euforia e depois teve uma depressão. Ele teve uma euforia e depois teve uma depressão. Como se tivesse passado por um episódio de bipolaridade. Ele não é bipolar, mas ele passou por um estado alterado de consciência. Euforia e depressão. Então, só para complementar o teu assunto, lá sim. em Provérbios 23, 29 e 35, fala assim, que beber demais prejudica o raciocínio e o bom senso da pessoa. É isso aí. Está dentro do manual nosso, né? Sim, porque ele é um estado alterado de Sim. consciência, não é um elemento químico. Assim como eu posso também, por exemplo, um determinado tipo de remédio pode me causar um estado alterado de consciência, né? Então, ele pode me causar. Então, uma dose exagerada de um determinado medicamento pode fazer com que eu não consiga... O medicamento também. Claro que pode, sem dúvida. Né? Se ele Então, for em excesso... então, a gente compara a bebida alcoólica com ele tem o mesmo efeito oposto de um medicamento. Demais vai trazer problema. É isso aí. É isso aí. Na medida certa, está tudo certo. Ele é um produto químico. Ele é um produto químico. A bebida alcoólica é um produto químico. É, alterado químico. É um produto químico. Sim. Esse produto químico tem um afeto, ele afeta o nosso organismo. A gente poderia falar de outras coisas, fígado, Sim. rim, intestino, Sim. mas nós estamos falando aqui do estado de consciência. Sim. Ele vai afetar, ele vai alterar o nosso funcionamento mental. E o que fazer? Se alguém estiver perguntando para a gente, pede para o doutor aí responder, o que eu posso fazer para me parar de beber? Qual que é o primeiro passo, então? Na medida em que o sujeito ele consegue adquirir essa consciência de que ele está trazendo prejuízo para ele, ele já consegue perceber que beber está trazendo prejuízo para ele, a primeira tendência dele vai ser eu vou diminuir. Compreende? Eu vou diminuir. Começamos diminuindo. Ele começa a diminuir. Uhum. Então, o que ele começa a prometer para si mesmo e para os familiares muitas vezes? Olha, eu vou diminuir. E ele faz isso, ele consegue fazer. Né? Ele é dono da sua consciência. Ele não está ali num estado alterado de tal forma que ele não consegue fazer. Claro que se ele já tiver num estado de dependência muito elevado, nós estamos falando de outros estágios. Uhum. Mas essa pessoa que conseguiu ter um estado e quer parar de beber, é porque ela já está percebendo que tem um prejuízo e ela já percebeu que esse prejuízo é pessoal e social, porque a família já começa a reclamar. Nós estamos passando vergonha, você está indo para lá, você se diverte, a gente tem que te carregar nas costas, você fica a gente passando vergonha, você canta que nem um doido, fala alto que nem um doido. E então, os filhos, a esposa ou o marido, dependendo de quem está bebendo, vai passando vergonha. Sim. Então, quando a pessoa percebeu que ela está ingerindo demais, o que ela vai fazer? Ela vai começar a prometer para si mesma que ela vai parar. Sim. Então, ela vai tentar o autocontrole. Muitas pessoas, nesse primeiro estágio, conseguem modificar o seu jeito a sua forma de beber e a sua forma de lidar com a bebida. Ele começa a estabelecer um limite, então ele começa a dizer, vou beber 2 latas, daí vou parar. E ele consegue fazer isso. Então, um bom grupo de pessoas consegue fazer isso. São os bebedores moderados. Eles bebem, mas moderadamente. Olha, que deu a cota, acabou, vai embora e deu a bola. Ele consegue ter essa noção de que ele vai conseguir ter essa noção. E é engraçado que a gente bebe, né? Que eu também já bebi bastante na vida. E a gente não tem essa noção, né? De que está começando a ficar chato né, esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Não porque aquilo vai ficando tão... mudando tanto a tua percepção da realidade, você vai tendo um estado alterado de consciência que você está achando que está sendo o bonzão, que você está agradando todo mundo. Você é um chato de galocha e todo mundo está achando todo mundo acha tu chato e tu acha que tu é o cara. E muitas vezes acham chato e acham engraçado. Então, o cara passa a ser o engraçado da vez, mas está todo mundo ali achando graça do que ele faz, mas quem depois vive na desgraça disso para voltar para casa naquela condição e tocar a sua vida é esse sujeito. Os outros riram, acharam engraçado, mas ele passa a ter um prejuízo bastante grande na sua vida. E dentro do casamento, né, você deve ter atendido muitos pacientes, o que mais pega nessa parte do casamento? Né? Com certeza tem esposa perguntando aqui, meu marido bebe, né, o que acontece? Até para o marido escutar da tua parte, que já teve bastante paciente alcoólatra,
né? Para ele entender o que a esposa dele passa. Aqui a gente vai entrando em alguns campos que eu acho importante só reforçar. Tá. Tanto homens quanto mulheres bebem e têm problemas com a bebida alcoólica de forma mais ou menos igual. Sim. Tá? Como socialmente as mulheres têm mais responsabilidade, ainda que equivocadamente, na condução da família, às vezes ela se obriga a controlar isso melhor. Mas não há Não tem diferença. Não tem diferença no sentido de impacto e de uso hoje nos estudos. O que vai acontecendo com esse parceiro ou com esse familiar que convive aí? Ele vai tendo dois elementos gritantes no primeiro momento. Ele vai perdendo a confiança, porque esse sujeito promete que vai parar e não para. E segundo, esse sujeito não consegue mais se organizar em torno da pessoa, ou seja, do casamento, da convivência. Ele está completamente, naquele momento, tomado pelo interesse e pela compulsão para a bebida. Então, o foco principal dele passa a ser a bebida. Aí ele diz que não, mas ele passa a se organizar em função disso. Então, o cara começa a deixar a família de lado. De lado mentalmente e emocionalmente. Mentalmente, emocionalmente e comportamentalmente. Comportamentalmente por quê? Ele chega mais tarde, ele não consegue vir sem antes passar no bar, ele não consegue sem antes passar no happy hour, ele fica mais tarde, é o último a sair, quer tomar a saideira. Depois da saideira ele cai para algum lugar, ainda conversar com alguém para tomar mais uma, ele chega em casa quer tomar mais uma. E você vê que ele está organizado em função daquilo. E a outra questão, pode ser o convívio com um companheiro, uma companheira, a família, e ele não consegue mais se organizar. Ele não consegue mais, aquilo não é mais a prioridade. E aí ele vai arranjando desculpas para poder beber, ele vai podendo arranjar desculpas para poder fazer essa atividade. Não, mas eu tenho que ir porque aquela festa ali é muito importante para que eu esteja presente, porque são meus amigos, ali eu vou fazer meu network, ali eu vou fazer minhas atividades. Você não entende isso, e aí a pessoa vai ficando em função da bebida e daquilo que gera a bebida, daquilo que a bebida produz, e vai perdendo o centro de convivência. E, na verdade, às vezes não tem nada a ver com os amigos, né? Tem mais a ver que ele quer ir para lá, porque lá vai ter a festa, vai ter a bebida, vai ter aquela... Só que veja, isso que você fala, o estado confusional que ele fica, mental, por causa do estado alterado que o álcool vai lhe causando e a dependência vai lhe causando, são duas coisas diferentes, não? Uma é a bebida, a outra é a dependência dele. Sim. Quando ele já está num estágio de dependência, ele deixou de ser um bebedor moderado e passa a ser um bebedor excessivo, ele já começa a criar uma dependência. Ele não consegue mais viver sem aquilo. Ele não consegue mais se organizar sem aquilo. Se aquilo não tem, ele tem um mal-estar. Se na festa não tem bebida, ele vai ter dificuldade de ficar lá muito tempo. Ele precisa, ele convive com aquilo. Então, se ele não tem aquilo, é como se aquilo lhe causasse um mal-estar. Sim. Esse mal-estar vai lhe causar irritação, impaciência. Então, tu imagina conviver impaciente, agressivo, intolerante com uma pessoa o tempo todo na tua família. Aquele cara que era legal, bacana, de repente se torna agressivo, impaciente, ele sai, ele vai, ele diz que vai, discute. Tanto quando ele está alterado, quando está alterado é pior ainda, e quando ele não está, ele já está compulsivo. Então, você vê como é que vai conviver com uma pessoa assim? Como é que vai ter essa convivência? É claro que vai ter conflitos aqui. É claro que esses conflitos vão desgastando. É claro que essa família vai começando a ter dificuldades de relacionamento, porque vai conversar, está sempre numa pilha, está sempre saindo, está sempre indo, está sempre nessa agitação. E como é que convive com isso aqui? E aí você tem, no caso dos homens, um problema ainda maior, porque, no caso das mulheres também, mas no caso dos homens, um problema maior. Porque o excesso de bebida vai causar uma espécie de depressão, e essa depressão vai diminuindo a libido dele. Então, ele vai tendo menos libido e vai tendo menos potência. Na medida em que ele tem menos potência e menos libido, ele vai acusando o outro. Ele vai dizer que a culpa é da mulher, porque ela não procura mais ele, porque ela já deve ter outro, ela já deve estar procurando outro, ela já tem outro, porque, com certeza, porque se ela não está mais se agradando de mim, ela está se agradando com outro. Essas são as acusações vindas desse produto cultural também, né? Machista, desse produto machista que a gente tem. E aí, muitas vezes, as mulheres são acusadas dessa situação.
E aí começam também violências sexuais, começam agressões sexuais também dentro desses episódios aqui. Então, você vê que tem todo um cenário potencialmente aqui, vamos colocar essa palavra, catastrófico. Catastrófico dentro do casamento. Então, veja, como é que conviver com isso? Para o familiar, péssimo. Como ele vai tentando viver, ele começa a entrar numa segunda dependência, né, que a gente chama dessa dependência social. Ela vai achando que a única forma dela viver bem é se ele parar de beber. Então, agora ela vive em função desse outro. E depende dele. Se ele melhorar, ela melhora. E ele depende da bebida. Então, um depende de beber e o outro depende dele parar de beber. Entendeu? Que agora você está num cenário tão difícil que esse grupo vai se tornando dependente. Então, qual muitas vezes é o trabalho com os familiares? É fazer com que ele se torne independente desse dependente. Sim. Ele se torne independente disso aqui. A família precisa aprender a viver não mais em função dele. Não mais em função da dependência dele, não depender dele. Não. Cada um tem que seguir as consequências das suas escolhas, compreende? Esse é um processo difícil porque o que acaba acontecendo, muitas vezes, familiares, amigos, começam a desenvolver pena. E pena é confundido com amor. Então, eu sinto amor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo deixar ele. Não, ninguém está pedindo para deixar, mas deixar ele aguentar as consequências. Sim. Mas vai se confundindo isso aqui. Então, muitas vezes, essa paixão em excesso, ou esse amor em excesso, essa piedade em excesso, vai fazendo com que esse grupo não consiga sair daqui. Então, você tem que trabalhar isso aqui. Entre a pena e culpa, entram esses elementos muito fortes aqui. Enquanto que aqui está uma compulsividade, aqui está uma depressão cada vez mais presente, cada vez mais presente. O cara que bebe. Tanto do cara que bebe com a família. Tanto da família. Porque pena é usado só para fazer travesseiro, né? Deveria. Deveria, né? Deveria. Agora, só para complementar tudo que você falou, né? Sim. Que você é a parte científica aqui, o manual da nossa vida, a Bíblia, fala o seguinte: em Oséias 4:11 e Efésios 5:18 fala assim, ó: quem bebe demais fica menos inibido e perde a motivação para fazer o que é certo. Né? E em Oséias 4:11 fala: a prostituição, o vinho novo tiram a motivação para fazer também o que é certo. E lá em Efésios 5:18 fala: também não se embriague com o vinho, em que há devassidão, mas fique cheio de espírito. Então, olha só quantas coisas que a Bíblia nos orienta, né? Se a gente seguisse esse manual, talvez a gente não caia nessa armadilha que é a bebida. Só mais uma, desculpa. A Provérbios 23:21. Beber demais pode levar à pobreza e a graves problemas de saúde. Então, tudo isso que você está falando na parte da científico, ele completa com a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro de concentração de conhecimentos, muitas vezes de máximas, né? Esses provérbios que a gente chama. Ela é o resultado dessa conversa. Né? Antes de ser escrita, a Bíblia era uma conversa. Sim. São povos nômades que estão ali e em torno da fogueira à noite vão conversando, né? Vão conversando. Essa conversa, essa tradição oral de passar orientações, de conversar sobre os problemas da vida, vão estando ali. Sim. Com a escrita, alguém registra isso e guarda isso, né? E são essas máximas que vão sendo criadas e vão sendo trazidas para dentro da Bíblia. Então, claro que são aprendizados sociais, são aquilo que vai se percebendo, vai se vendo, vai se sofrendo e vai se compartilhando. Né? Então, não há dúvida que o álcool, assim como qualquer droga, qualquer alteração química, ela vai produzir um estado alterado no sujeito e ele vai perdendo a noção daquilo que são princípios e valores para ele e vai se organizando a partir de outros princípios e valores, influenciados por essa compulsão e dependência que ele vai criando aqui. Doutor, olha só, nós estávamos conversando antes aqui de começar esse podcast aqui sobre déficit de atenção, né? E outra... Qual era? Bipolaridade. A bipolaridade. A bebida, ela pode agravar mais a situação de déficit de atenção? E também... Vamos falar um pouquinho sobre o assunto e também se a bebida, ela agrava, deixa isso mais agravante, essa questão.
Os transtornos, transtorno de bipolaridade, transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são transtornos. Todo transtorno, ele é mencionado dessa maneira porque ele é o sujeito sofre com um afeto mental sobre ele. Ele tem uma dificuldade, ou seja, ele sofre um transtorno em função daquela alteração que está ali. É um funcionamento mental que lhe traz um prejuízo em função da forma como a sociedade é organizada. Né? Então, um transtorno de déficit de atenção é muitas vezes percebido na escola, principalmente, porque a escola tem um padrão de organização que muitas vezes a pessoa com déficit de atenção não consegue participar desse padrão. Sim. Então, ela passa a ter um problema muito mais pelo padrão do que até pelo problema que ela tem. Mas é um estado alterado, ele tem uma alteração. No caso do TDAH, ele tem um transtorno que lhe dificulta uma concentração, um foco por um determinado tempo maior em uma determinada atividade. Ele até pode ter o que a gente chama de hiperfoco. Em alguns momentos ele gosta daquela coisa, ele se interessou por aquela coisa, ele tem um hiperfoco naquilo ali. Mas na maior parte do tempo o seu foco é mais difuso. Ele está prestando atenção aqui na televisão, mas ele já está olhando aqui, ele já lembrou de fazer alguma coisa, ele vai, levanta, sai. Então, ele tem uma agitação, por isso, muitas vezes está associado com a hiperatividade, às vezes não. E isso faz com que, de alguma forma, ele esteja sempre olhando o que ele pode fazer e sempre sendo impulsionado para fazer determinadas outras coisas. Então, essa alteração causa um transtorno nele para determinados tipos de atividade em que isso é mais exigido. Então, rotinas, essas exigências de fazer a coisa para começo, meio e fim. Ele tem problema com rotina. Rotina, porque ele tem essa capacidade de estar olhando, percebendo e se dando conta de muita coisa. Então, enquanto você está falando com uma coisa com ele está vendo a palestra, ele lembrou o palestrante lembrou de uma cena, ele pega aquela cena, já vai para aquela cena, ele já vê aquilo sendo aplicado ou vê uma outra situação, dali ele já puxa outra, e quando alguém lhe pergunta, tu gostou do que o cara falou? Mas do que ele falou? Não, ele está falando agora sim, eu gostei, mas ele não sabe mais o que é, porque ele já foi para muitos lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem uma capacidade criativa, ele tem uns insights o tempo todo, e isso dificulta em algum momento dele, sim, essas situações. Aquela história ali só para tu repetir, que eu achei bem interessante, aquela história da chave de fenda. Sim, é aquele sujeito que, por exemplo, ele está na sala e vai consertar uma tomada. Ele precisa de uma chave de fenda. A chave de fenda está lá na lavanderia. Certo. Então, para passar na lavanderia, ele já passou na sala e ele já viu um copo de água lá. Então, no copo de água, ele já parou para tomar uma água e já levou para a cozinha. Lá na cozinha, ele viu que a torneira está pingando. Daí, ele já vai ali, aperta a torneira ali. Aí, ele já lembrou que tinha uma torrada que ele queria comer. Ele começa a fazer a torrada. E aí, alguém pergunta para ele, já acabou de fazer a tomada? Qual tomada? O que tu estava fazendo? Não, já vou pegar a chave. Agora ele lembra que vai pegar a chave, daí ele vai. Porque ele já fez muita coisa, ele já viu, aquilo já lhe chamou a atenção. Eu vou fazer porque senão eu vou esquecer. Eu vou fazer porque senão eu vou esquecer. Ele já começa a ser cobrado também dentro dele. Então ele começa, vou fazer já. Então ele está ali, atento, né? Hiperatento, ele está atento a tudo que está lhe chamando a atenção, mas muitas vezes ele tem dificuldade nessa concentração e atenção. A bebida vai lhe trazer um transtorno para isso? Olha, como um elemento entorpecente, ele vai trazer problema para qualquer um, para o TDAH Sim. também. Muitas vezes o TDAH, ele vai... Mas isso pode aumentar o TDAH do cara? Não necessariamente. Não necessariamente. O que vai acontecer vai ter mais elementos agregados de transtorno. Ou seja, a bebida vai trazer mais transtornos ainda do que ele eventualmente já estava conseguindo organizar. E o TDAH, ele é uma situação que você esquece fácil das coisas também? Não é uma questão de esquecer, é que enquanto você está fazendo outra coisa ali, você já muda de atenção. A tua mente é que vai para outros lugares? Veja, como é que, de certa forma, a escola nos disciplina para estudar e aprender? De certa forma, se eu estou estudando alguma coisa, eu precisaria ter foco naquilo, prestar atenção naquilo, entender o contexto daquilo, entender uma explicação que às vezes é longa para poder ter um entendimento daquilo. E entender uma coisa, dominar é outra coisa.
O que seria o domínio? Eu sei aplicar aquilo. Então, eu sei e eu sei usar aquilo. Como o TDAH, muitas vezes, ele está ali, mas ele não está prestando atenção até o fim, muitas vezes ele não desenvolve essa habilidade. Então, não é que ele esqueceu, ele ainda não conseguiu ter tempo suficiente para organizá-lo como domínio para si. Ele tem uma ideia, mas não tem domínio. Compreende? Então, ele não tem domínio de dominar essa situação. É por isso que nós descrevemos aqui. Domínio seria eu saber usar. Então, por exemplo, professores, pegar de novo o exemplo da escola, porque às vezes facilita, né? O professor na sala de aula explicou, você repetiu o exemplo em sala de aula. O que o professor vai fazer? Pedir para você fazer a tarefa de casa. O que é a tarefa de casa? É exercitar. O que é exercitar? É tentar fazer sozinho. Mas para que eu possa fazer sozinho, eu tenho que ter entendido. Para ter entendido, eu tenho que ter conseguido manter atenção e concentração. Se a dificuldade está em concentração e atenção, eu já não consegui entender como é que eu vou exercitar. Tá certo. Então, ele vai para casa e não fez a tarefa. Não vai fazer. Não. Nem vai fazer, né? Não. É porque, eu estou te entendendo agora. É aquilo que nós conversamos lá na live, numa conversa nossa. É o que eu falei para você, que o conhecimento liberta o homem, lembra? Tá. Então, se eu não adquirir o conhecimento, eu não consigo fazer a tarefa, né? Só que daí, quando eu tenho TDAH, eu tô lá na sala, prestando atenção, e o professor está falando, eu já estou com a minha cabecinha em outro lugar. Sim. É isso? Aí eu não me foco, acabou a aula, ou acabou o assunto ali, eu não quero perguntar, certo? E aí eu vou para casa, não tenho como fazer os deveres de casa. E aí começam as coisas, né? Você usa uma expressão que eu acho legal, né? A verdade libertará, ou o conhecimento libertará, né? Sim. Então, o conhecimento aqui também tem a ver como a escola conhece o que é o TDAH. A escola precisa conhecer quem é esse aluno e suas diversidades. Não é só o TDAH, é uma diversidade. Mas o professor tende, até por estrutura da sala, não vamos aqui botar a culpa no professor, mas pelo tamanho da estrutura da escola, muitas vezes ele tem que falar a mesma coisa para todo mundo ao mesmo tempo. E torcendo para todo mundo entender ele ao mesmo tempo. Sim. Compreende? Só que cada um vai entender de forma diferente. Então, o TDAH, ele precisa ele precisa aprender de uma forma que ele consiga aprender. Não da forma que o professor consegue ensinar. Ele tem que aprender da forma que ele aprende. E não aprender da forma que o professor quer ensinar. Então, muitas vezes, o conflito está entre aquilo que se ensina, a forma como ensina e como ele aprende. O TDAH aprende. Ele vive, ele é empresário, ele é médico, ele aprende. Só que ele absorve, tem várias maneiras. Ouvindo, vendo, exercitando, e exercitando, né? Aplicando. Então, vai depender muito de como as suas habilidades de aprendizagem elas forem reconhecidas. Uma vez que a pessoa entende, ela sabe como ela aprende, ela consegue também usar esse conhecimento para ir aprendendo melhor. Então, muitas vezes na escola se ensina o assunto e não se ensina como se aprende. Como aprender o assunto. Como aprender. Então, se a gente mudasse o foco, nós já melhoraríamos muito os resultados de aprendizagem. O que se ensina não é tão importante o como se aprende. Ou seja, o professor ele é um especialista em aprendizagem, não em ensino. Mas ele foi reduzido a um profissional de ensino. Então, muitas vezes o TDAH tem dificuldade porque ele não tem conhecimento de o que está acontecendo com ele e como ele pode aprender melhor. Então, o TDAH ele tem uma estratégia de aprendizagem que precisa ser respeitada. Assim como o autista, assim como qualquer outra pessoa, né, tem suas particularidades. O autista, ele é semelhante ao TDAH? Não semelhante, mas ele tem uma outra estratégia de aprendizagem. Uma outra estratégia. Mas qual é a diferença do autista? Não é um assunto nosso, mas qual que é a diferença do autista e o TDAH? O autista tem um outro tipo de estrutura mental e sua forma de lidar com a realidade. Né? O autista. O autista. Ele tem uma noção, ele tem um jeito de lidar com a realidade, com o real, de uma outra estratégia. O TDAH, ele tem a mesma estratégia que, vamos supor, que nós padronizamos como sendo normal, mas ele tem uma alteração no seu processo de concentração e atenção. É tudo um jeito, então. Não são só jeitos, mas são tudo estruturas. Mas, sim, são... na prática, são formas de viver.
né? Então, o que interessa é como a gente vai viver nesse mundo, entendendo esse mundo e tentando se encaixar nesse mundo. Não se encaixar apenas porque a gente tem que se encaixar, Sim. mas porque a gente quer Porque sobreviver dentro quer desse se mundo, encaixar, com qualidade. é. Então, como é que se faz isso? Então, sim, tem muito a ver com essa questão. Então, no caso do TDAH, você tem uma característica que é o seu processo, ele deveria ser entendido nesse processo e deveria ser dinamizado. Vamos pegar uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de aprender música, por exemplo. Ele está com 5, 6 anos e já toca piano, já mexe no violino e assim por diante. Sim. Como ele aprendeu isso? Na maioria das vezes, ele tem uma habilidade, que a gente chama de habilidade prática ou musical. Então, uma inteligência musical. Ele pega muito mais fácil, ele consegue entender muito mais fácil o que é essa estrutura musical. E ele consegue tirar música de qualquer coisa, desde que ele tenha acesso. Como é que se ensina essa pessoa? Bom, você pode ensinar ele as regras da música, o sol tá lá, o falando fá. de quem aí, desculpa? De um tipo de habilidade. Um tipo de habilidade. Então, Que na escola, muitas vezes, ele vai ter que aprender matemática, português, história, Sim. geografia. Ele vai ter muita dificuldade aqui. Mas na hora da música, que não tem, Sim. ele é fascinante. Mas ele não tem. Ele é burro, ele tem dificuldade ou ele é um cara com alta potência? Vai depender do ambiente em que ele está e ele vai ser avaliado e julgado. Então, veja que depende muito do ambiente, depende desse conhecimento que nós temos sobre a coisa e da forma como nós lidamos com isso. De forma julgando ou compreendendo e dinamizando. Então, eu julgo, culpo e limito, ou eu entendo e liberto. Então, eu entendo e liberto. Né? Eu permito que esse sujeito se desenvolva. Né? Então, ou eu oprimo ou eu liberto. Se a gente pode usar essas expressões gigantemente assim, que sempre são perigosas, né? Que nem diz o Pablo Marçal, como eu, que tenho TDAH, posso fazer para melhorar? Qual é o primeiro passo de quem tem TDAH? Aí já vamos ter algumas diferenças, porque para mim Marçal é de um outro nível. Não. É um outro sujeito. Eu só estou dizendo assim, entendi. Ele fala assim, como? Geralmente ele diz assim, o cara começa a querer perguntar para ele, daí ele fala assim, não, para tudo. Pergunta como. Muito então, bem. É isso que eu estou por isso que eu te falava, veja, você falou há pouco assim, o conhecimento liberta, né? Então, antes de eu poder responder como, eu preciso entender. O cara. Sem tem entender, que entender não dá. o cara. Sem Muitas entender, vezes não dá para mostrar o caminho. Muitas vezes se quer ir muito rápido para a prática sem ter um conhecimento profundo. Esse é o problema, por exemplo, do Marçal. Quer ter conhecimento raso e quer ter prática profunda. Não existe isso, né? O sujeito tem que aprofundar o seu conhecimento. Tem que estudar muito, né? Tem que conhecer. Então, o que nós estamos diante aqui, né? Na prática, o que o TDAH vai fazer? Ele vai depender do seu nível de alteração, mas ele pode ir aprendendo a usar ferramentas a seu favor. Né? Organização, calendário, horários. Ele pode ir aprendendo a lidar com isso. Então, ele tem que começar uma disciplina básica. Isso. Ser disciplinado, mas pelo básico. Ele entender que quando ele tem um pouco de organização, facilita para ele. E essa organização não pode ser longa. Ele sabe que ele tem uma... Ele não dá conta longa, né? Ele tem uma atividade, ele tem que terminar. Ele tem que, às vezes, fracionar essa atividade. Né? Mas, mais do que isso, como ele já precisa se libertar do julgamento e do juízo. Porque se ele não liberta disso, se ele não consegue se libertar de que ele é incapaz, desorganizado, não sei o quê, ele não vai nem começar a se organizar. Como assim? Ele tem que entender que ele é isso? Ele tem que entender que tudo isso que está atrás daquele monte de coisas que disseram para ele na escola, que ele é... Na escola ou na vida, né? Às vezes a gente põe muita culpa na escola, mas é porque a criança passa muito tempo na escola. De que ele é um avoado, que ele é desorganizado, que ele é indisciplinado, que ele procrastina, ele não entrega, ele não é confiável, ele mente. Ele é acusado disso muitas vezes. E isso está lá para ele, está lá como estrutura de quem eu sou. Sim. Se disseram para ele que ele era desorganizado, que ele não leva a sério, ele é uma pessoa que não é confiável, como é que ele vai se organizar na vida? Como é que ele vai o como? Como é que ele vai fazer o como aqui? Primeiro, ele tem que remodelar, ou seja, entender quem ele é, como ele funciona, e desmistificar isso aqui, dizer, isso aqui é juízos de pessoas que não conhecem, agora eu conheço, agora eu, uma vez conhecendo, eu vou tentar organizar a minha vida a partir daquilo que eu conheço de mim, não do que os outros disseram quem eu sou.
Então, isso vai mudar completamente a sua forma de lidar com as coisas. Então, quando ele conhece o TDAH, conhece o funcionamento disso, quer seja nele mesmo, quer seja nos outros, ele tem a possibilidade de usar as ferramentas a seu favor e não mais contra si mesmo. Né? Na sua autoacusação, gerado por essa acusação excessiva dos outros. Então, veja que a coisa vai ficando. Qual era o outro assunto? A bipolaridade? A bipolaridade. A bipolaridade é uma alteração do funcionamento mental e emocional, gerado também por uma alteração neuroquímica no cérebro, geralmente associado, muitas vezes associado à hereditariedade. Então, acho que esse é hereditário. Na sua grande maioria, sim. Nós podemos ter bipolaridade por outras coisas, acidentes, por excesso de uso de drogas ou algo assim, mas a maioria, uma grande parte, vem dessa hereditariedade. Né? E o que é uma pessoa bipolar? E a outra pergunta também é, a bebida, ela vai aumentar essa... A bipolaridade ela é caracterizada por uma oscilação de humor no sujeito. Ele vai tendo uma fase que a gente chama de eufórica, uma fase em que ele tudo pode, ele acha que ele vai dar conta do mundo, ele é muito bom, ele é o melhor, ele entende, ele tem uma capacidade enorme. E nessa fase, quando a doença já está instalada nessa fase de euforia, ele vai tendo uma inflação de ego, vamos dizer assim, ele acha que ele dá conta de tudo. Sim. E ele vai tendo também um movimento fisiológico em que ele fica acordado mais tempo, ele fica lendo mais tempo, produzindo mais tempo, até altas horas, dorme pouco. Mas o corpo vai sofrendo, mas ele acha que ele está bem. Ele acha que ele está bem. Isso é ser bipolar? Essa é uma das fases da bipolaridade, né? Que é a fase eufórica. Então, por um período, ele fica nessa fase. Nessa fase, ele, às vezes, vai para extremos e exageros. Ele investe, ele confia, ele acha que ele vai dar conta. Então, ele gasta, investe, bebe. Ele tem uma ideia de que ele vai dar conta de recuperar tudo, que ele é o bambambam, eu já passei por isso, eu sei do conta. E daqui a um pouco, essa fase começa a passar para uma outra fase, que é a fase da depressão, que é uma fase mais depressiva. Então, você tem uma fase eufórica extremamente aqui em cima e uma fase mais depressiva aqui embaixo. Essa fase vai passar por um período, às vezes 2, 3 meses, você vem numa fase aqui e aí você tem um período em que ele está mais ou menos estável aqui e aí ele começa a cair. Compreende? Então, ser bipolar, eu tinha um entendimento diferente, eu achava que era só mudança de humor. Não. De comportamento, não. Então, ser bipolar é você dar um gás ao extremo e depois tu é obrigado a descer. E esse gás não é que ele dá. O organismo dele Produz isso. produz essa aceleração. Normal. Não é por vontade dele. Não por vontade dele. Não é por vontade dele. Por isso que a única forma de tratamento adequada para a bipolaridade é a medicação e a terapia. Terapia porque ele precisa entender o que acontece com o funcionamento dele e ele precisa, de alguma forma, estar sendo acompanhado nesse processo e poder organizar a sua vida a partir desses eixos que estão ali. A medicação vai funcionar como uma espécie de reguladora desses extremos. Né? A medicação permite com que ele não vá para esses extremos de forma maior. Ele mantém uma regulação aqui. Mas ela é uma estratégia e ela não é um controle, mas ela funciona muito bem para o bipolaridade. Sem medicação, não é possível manter uma qualidade de vida adequada, uma vez que essa bipolaridade está instalada de forma que cause prejuízo para ele. Não dá. Então, o medicamento é extremamente importante. E a bebida, então, vai acelerar muito mais nisso, né? Então, como ele está em processo de uso de medicamento, quando ele bebe, ele às vezes quer parar essa medicação, porque vai fazer alteração, tanto um como o outro. E veja, como são fases eufóricas e depressivas, se ele entra numa fase eufórica, ele acha que agora ele não precisa mais de bebida. Compreende? Ele não precisa mais de remédio, desculpa. Tá. Ele não precisa mais de remédio. A fase eufórica que tu fala é a fase que está lá em cima. Que ele está achando que ele é o dono do mundo. Compreende? Que ele dá conta de tudo. Eu não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, não preciso de nada.
Então, ele simplesmente para porque ele dá conta. Eu sou dono da minha vida. Essa frase a gente escuta muitas vezes de nós mesmos. Né? E é uma baita de uma inconsistência, né? Incoerência. É uma mentira que a gente mente para a gente? E a bipolaridade faz com que ele acredite nisso mais fortemente quando ele está nessa fase eufórica. Então, ele deixa de beber. Ele deixa de usar o remédio. Porque ele acha que ele tem que voltar para a vida dele, ele tem que beber, porque ele dá conta de controlar tudo, ele vai conseguir controlar tudo de novo, já usei remédio que chega, e ele vai e começa tudo de novo. Então, o álcool funciona como um elemento desviante e, ao mesmo tempo, problematizador desse processo. Não só o álcool, como drogas ou qualquer outra coisa. Ele vai entrar como um processo problematizador do tratamento da bipolaridade. E veja que na bipolaridade, esse sujeito tem uma outra fase, que é a fase depressiva. Na fase depressiva, ele diz, olha, não adianta nada. Não adianta, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço não dá, não tem saída, não tem jeito. Para que eu vou voltar a tomar remédio? Não tem saída, não tem jeito. Então, quando está eufórico, ele quer parar. Quando ele está depressivo, ele não quer tomar. Então, veja que o tratamento é muito difícil. É muito difícil o tratamento para quem vive a bipolaridade. Então, até que ele entenda, até que ele consegue compreender isso, é um sofrimento gigante. E há muito julgamento, tanto para a fase eufórica quanto para a fase depressiva. É muito julgamento, porque a maioria das pessoas julga, elas não entendem, não conhecem e julgam só pela aparência que está ali. Mas não sabe o conflito enorme que o sujeito vive dentro dele. Tanto com TDAH, quanto com bipolaridade. Nós estamos falando só de duas aqui, né? Mas eu entendi a tua pergunta, claro, não dá para fazer de tudo. Mas veja que aqui a gente precisa entender que uma parte do tratamento, e uma boa parte do tratamento, seria social. A sociedade parar de julgar tanto e compreender mais. Compreender não significa passar a mão na cabeça, compreender significa agir de forma adequada a poder levar o sujeito a um processo de melhora. Mas tem pessoas que não querem. Bom, isso é um processo difícil de chegar a tomar a decisão de que não quer. Quando você está num estado alterado de consciência, quando é que eu vou saber se o sujeito quer ou não quer? Agora, a nossa função não é querer tomar a decisão por ele, mas a nossa decisão é de que é possível buscar a melhora, é possível buscar o tratamento, TDAH, bipolaridade e alcoolismo. É possível, nós temos ferramentas, temos profissionais, temos medicamentos que podem auxiliar nesse processo. Agora, precisam ser pessoas formadas, competentes, para que possam fazer isso. Não basta ler alguns manuais sobre isso na internet. Precisa ter uma formação. Sim. Então, quer trabalhar com saúde mental, vá buscar a formação mental, não vai buscar outra coisa. Não pode ser um conselheiro, não pode ser uma coisa simples, tem que ser um sujeito que conhece. Tem que ter o entendimento da ciência, né? Vai buscar tratar o alcoolismo, tem que ser um profissional da área da saúde ou que buscou uma especialização em alcoolismo, foi um agente profissional em alcoolismo, ou um psiquiatra, ou um neurologista, ou um psicólogo, que consiga intervir nesse processo. Sem isso, é muito difícil que você consiga ajudar. Você acaba mais julgando. Ou o outro extremo, tendo piedade. Nenhuma das coisas é bom. Nenhuma das coisas então, é bom. Olha só, nós pegamos 3 assuntos, né? 3 palavras, alcoolismo, TDAH e bipolaridade. 3 palavras. E a gente percebeu que essas 3 palavras, essas 3 situações, né? Assim como nós começamos lá no começo sobre que a família, agora não é mais o cara, tá? A família sofre, né, em relação ao alcoólatra. Então, esse mesmo sofrimento que essa família passa, ele passa com o TDAH e passa com meu Deus do céu, com a bipolaridade. A bipolaridade. Sim. Entendeu? Então, podemos dizer que além das pessoas que têm esse tipo de problema se tratar, a família também tem que se tratar, principalmente quando se trata de esposa, né? Não só isso. Se tratar, que eu estou falando, desculpa, né? Que ter o entendimento de como que o cara funciona. Porque também não adianta o cara buscar ajuda, chega em casa, tu faz 5 terapias, tua esposa te mata
né, com palavras na outra semana. Então, tu tá bom, tu sai feliz da terapia e no outro dia as palavras dentro de casa te detonam e te deixam mais mal, entendeu? Daí o cara nunca consegue se curar. Não há dúvida que a nossa relação social, nosso ser social, ele é afetado pelo convívio uns com os outros, né? Ele é associado com isso. Uhum. Então, emprego, trabalho, chefe, convivência, tudo, de alguma forma, está associado com o impacto que vai ter sobre a gente. Sim, TDAH, bipolaridade, alcoolismo, qualquer coisa que esteja relacionada com aquilo que vai nos definindo, vai nos caracterizando, vai ter impacto social. Então, claro que um pai e uma mãe que tem o filho, a escola chamando o tempo todo, porque o filho está com problema, é claro que essa família vai começando também a sofrer os impactos, sofrer por causa dessas dificuldades que essa criança, às vezes, tem naquela condição que a escola não entende muitas vezes. E ela não sabe que a escola deveria entender, Sim. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, buscar conhecimento, buscar informação sobre isso é uma estratégia fundamental de qualidade de vida, de qualidade de saúde mental. Não há dúvida. Uma etapa do processo da psicologia, por exemplo, que se chama de psicoeducação, tem a ver com isso. Espalhar esse conhecimento tanto no processo terapêutico como espalhar esse conhecimento na comunidade, ele passa a ser uma tarefa fundamental, porque as pessoas precisam entender melhor esse funcionamento e entender que existem pessoas que têm possibilidade de nos ajudar a compreender isso aqui melhor. Entendendo isso aqui melhor, eu tenho condições de lidar emocionalmente melhor com isso aqui, lidando melhor emocionalmente e mentalmente com isso aqui, eu também consigo agir, me movimentar de forma diferente com meu filho, minha namorada, meu namorado, minha mãe, meu pai, meu chefe, com qualquer pessoa que seja, é lógico, né? Então, é claro, tanto a pessoa quanto os familiares precisam entender isso. Tanto as pessoas quanto os familiares, quanto as empresas precisam entender isso. O alcoolista trabalha. Ele está numa... O TDAH trabalha, o bipolar trabalha. Então, ou entende isso aqui, ou julga e condena. E aí é difícil para esse sujeito lidar com isso. É claro que eu não posso esperar que a sociedade mude para poder Sim. trabalhar e tratar as pessoas que sofrem por algum tipo de impacto na sua vida, né? Quer seja por luto, quer seja por perda, quer seja por sofrimentos quaisquer, quer seja por transtornos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer essa sociedade que julga, condena, persegue, tem verdades absolutas demais, isso está errado demais, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Uma sociedade que quer ir pelo raso, mais rápido, pelo julgamento e condenação, ela dificulta qualquer pessoa que quer ter saúde mental. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, o conhecimento é algo fundamental nesse processo. O que estamos vivendo é, cada vez mais, um conhecimento que se arrasa, ou seja, ele fica cada vez mais raso. Nós estamos arrasando o conhecimento, para dizer, tornando raso. Não entendi. As pessoas... Por que raso? Raso é pouco. Pouco, porque o que estamos fazendo? Rapidamente estamos entrando em grupos de WhatsApp, todo mundo tem um palpite achando que é uma opinião, e todo mundo acha que tem opinião, e a opinião tem que ser valorizada. Não, a opinião tem que ser valorizada na mesa de conversa, na roda de conversa. Sim. Eu não posso basear minha tomada de decisão numa opinião. Eu preciso estar pautado em conhecimento fundamentado. Sem esse conhecimento não dá. Então, se a gente pega o conhecimento, por exemplo, trazido das comunidades, o conhecimento oral da Bíblia, por exemplo, que você usa, é um conhecimento importante porque ele tem um conjunto de informações que, socialmente, numa determinada época da nossa história, ela foi sendo repartida como um ferramental. Ela é uma forma de ver a vida. Ela é a verdade absoluta, só existe verdade dentro da Bíblia? Não, tem coisas que não estão dentro da Bíblia. Sim, por exemplo, medicamentos atuais, tratamentos atuais não estão lá. Não tenha dúvida. Ela é a base, né? Então, ela é a base de princípios e valores. É a base de princípios e valores. Para alguns determinados tipos de projetos. Mas o que ela precisa nos libertar e não nos tornar
autorizados a nos tornar vingativos dos outros. O que está acontecendo hoje, as pessoas leem o raso, pegam o raso e usam como chicote sobre os outros. Sim, eles são literal. É literal e o que a gente pode chamar de radical, raso. Não são pessoas que, infelizmente... eu acho que é mais filosofia humana do que bíblica. Eu acho que é mais um desejo de ter uma segurança, um desejo de ter uma verdade, do que lidar com esse conhecimento que tem que estar sempre de novo sendo questionado, olhado, mudado, visto, né? Sim. Então, o mais importante é a gente continuar estudando, lendo, conhecendo, compartilhando, como nós estamos fazendo aqui. Vamos se libertando. Vamos se libertando. Ô, doutor Alexandre, nós vamos fazer uma conclusão, então, do nosso conteúdo. Nós temos agora que encerrar nosso assunto. Está muito bom, muito bacana. Foi um prazer tê-lo aqui. A gente vem conversando bastante também. Eu tenho aprendido todo dia. E o que você falaria, então, para esses 3 perfis de pessoas, dando uma conclusão no nosso assunto, mas que possa abranger todas elas? Eu diria o seguinte, eu acho que você trouxe vários assuntos que são importantes para a gente entender que o ser humano é um ser complexo. É um ser complexo, mas, ao mesmo tempo, com potenciais, com possibilidades de viver uma vida plena, feliz, social, integrada, desde que, de alguma forma, ele seja compreendido e seja estimulado. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa estar pautado em conhecimento. Dessas 3 pessoas que falamos hoje, né, dessas 3 características humanas, a gente diria que sem essa informação, sem esse conhecimento científico, sem essa informação qualificada, essas pessoas e aquelas que convivem com elas tendem a ter uma qualidade de vida muito inferior do que merecem, muito inferior do que podem. Elas merecem e podem conviver e viver de forma melhor. E elas têm como fazer isso, desde que elas tenham orientação, desde que elas tenham acompanhamento e, às vezes, necessariamente precisarão de medicamento para ter uma qualidade de vida. Mas, para isso, elas precisam compreender e, ao mesmo tempo, ser compreendidas. Compreendidas sem julgamento. Para isso, nós precisamos tanto ter um acompanhamento das pessoas que passam por sofrimento, como eu disse, luto, perdas, depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH, alcoolismo, drogas, dependência. Dependência, você falava hoje de jogo, que nós estamos numa discussão muito grande hoje em dia, né? Então, veja, essas pessoas, elas precisam ser compreendidas, mas também a sociedade precisa compreender o que é isso e precisa tomar uma outra atitude, mais colaborativa, mais compreensiva, menos juízo, menos verdades absolutas de julgamento, menos radicalidade. Vamos diminuir a radicalidade pelo consenso, vamos conversar mais, nos entender mais, menos juízo. Mas, num determinado momento, nós estamos numa terra arrasada. Nós estamos pegando as coisas radicais demais e achando isso engraçado. Por isso, te falava um pouco do Marçal e daquilo que aconteceu em torno dele. Há uma ridicularização e uma espécie de autorização para o banal, para a resposta rápida, para a agressão, para a transgressão, ao invés de para o consenso, para a conversa, para o diálogo sério, pautado em argumentos, pautados em conhecimentos. Então, nós precisamos diminuir nossa capacidade de juízo e aumentar nossa capacidade de compreensão. E, diretamente para essas pessoas que estão passando, dizer que elas podem sim e devem procurar tanto o Sistema Único de Saúde, que está muito bem alicerçado para dar apoio para TDAH, déficit de atenção no caso, para a bipolaridade, quanto para o alcoolismo. Nós temos estruturas públicas que podem ajudar, nós temos estruturas particulares que podem ajudar. É preciso confiar na rede de apoio que nós temos social e na rede pública que nós temos e na rede social privada que nós temos, em condições de nos colocar como parceiros nessa busca de compreensão e qualidade de vida. Que elas aceitem
compreender que nós vivemos em sociedade. Quando a gente está com um problema de gastrite, a gente não vai para qualquer outro lugar, a não ser para um gastro, para um especialista. Mas está com um problema de enxergar bem, a gente vai num oftalmologista. Nós temos especialistas, nós temos recursos, não devemos achar que isso é um problema, uma dificuldade, que é uma vergonha. Esta vergonha vem de um juízo, de uma má compreensão. Então, te agradeço muito o espaço que a gente teve aqui para trocar um pouco de bola, e me ponho à sua disposição aí para a gente continuar compartilhando conhecimento. Vamos conversar, sim, tá outro dia mais sobre esse assunto, porque pode ter certeza que as pessoas, né, vão querer ouvir mais você. Tá bom? Porque é um oceano de conhecimento, né? Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Pessoal, vocês que assistiram esse podcast aqui e acharam interessante, se identificaram, e as pessoas que você conhece que também, você sabe que precisa ouvir isso aqui, que isso aqui é um conhecimento, é um oceano de informação, siga a gente, compartilhe com essas pessoas, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, todas. Você pode procurar por michaelmelo.oficial, ok? O nosso projeto é a Bíblia, o Manual do Ser Humano, né? Isso significa o quê? Que a Bíblia, ela é assim como uma televisão, né, que vem o manual, a Bíblia é o nosso manual. Então, quer saber sobre você? Siga a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo e lá nas outras redes sociais deixa lá o joinha e o coraçãozinho lá, tá bom? Muito obrigado por tudo.